Π é igual a 3. Talvez você já tenha visto isso em alguma questão. No final lá, considere π é igual a 3. Será que isso é razoável? Vamos conversar sobre isso. Vou supor que π é igual a 3 e ver o que a gente pode concluir disso. Como vocês podem imaginar, a gente vai derivar algumas coisas um tanto absurdas, então eu vou colocar algumas regras pra gente não ficar muito confuso na hora de fazer. Algumas coisas, manter algumas propriedades das contas e da geometria também. Por exemplo, a área da circunferência, vamos usar a fórmula tradicional, πr ao quadrado. A definição do π vamos usar, que é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Vou usar esse fato aqui, que de dois pontos do plano o menor caminho entre eles é único e que é por cima de um segmento de reta. E a fórmula da área do hexágono. Antes de ir direto para o assunto, eu vou falar sobre alguns comentários sobre aproximações. Eu vou dar alguns exemplos primeiro. 6,37 dividido por 3. O valor exato disso aqui é esse, com a dízima periódica repetindo 3 aqui. Uma aproximação para esse resultado é o 2,12. Formalmente esse número não é a divisão por 3. Para pegar esse número e multiplicar por 3, ele não vai dar exatamente esse aqui. Então ele já não é mais o 6,37 dividido por 3. Mas e é uma aproximação que para muitas coisas práticas ela é uma aproximação aceitável. Por exemplo, se você tiver uma parede com 6 metros e 37 centímetros, quer dividir em 3 pedaços iguais, para pendurar alguma coisa, sei lá, isso aqui provavelmente vai ser uma aproximação boa, 2 metros e 12 centímetros. Já para esse propósito já vai ser uma boa. Alguma outra coisa poderia precisar de mais casas, né? Uma peça mecânica que você precisa de uma precisão maior, talvez precisasse de mais algumas casas. Mas eu quero discutir coisas piores, né? Porque se eu aproximar isso aqui por 2, por exemplo, já é uma aproximação ruim. Mas ainda em algum caso talvez ainda faça sentido, sei lá, você está pensando em R$6,37, dividir em 3 pessoas e tem um cara lá que não se importa com centavos, não gosta de ter moeda e ele aceita R$2. Então os outros vão ganhar um pouco mais do que deveriam e ele vai ganhar menos. Tá, dividiu em 3, ainda aceitaram, não importa. Então nesse caso essa aproximação ainda foi aceitável, mas não é mais a divisão por 3, a gente já está começando a mexer no conceito. Então se alguém achou isso aqui bem aceitável, então vamos exagerar um pouco mais para estragar. Digamos que 2 desses 3 que a gente está dividindo não quer dinheiro nenhum e deixa os 6,37 para uma pessoa só. Então você está dizendo que dividir isso aqui por 3 e dá o próprio número. Aqui já... Deixa eu até tirar esse igual aqui que tá feio o negócio. Essa aproximação é horrível. Mas se os outros aceitaram não ganhar nada, até que passa ainda. Mas já não é mais o conceito de dividir por 3. A gente já destruiu o conceito. Se alguém ainda aceita isso, então coloque uma coisa pior ainda. 8. Pronto. Além do cara aceitar não ganhar nada, ele ainda vai ter que pagar. Não? Aí já não faz o menor sentido. Então não é mais o conceito de dividir por 3. Então o que eu queria destacar é isso. Se você coloca uma aproximação que não é boa mais, talvez você estrague o significado daquilo que você está falando. E aí eu quero falar sobre isso com relação ao π. Na minha calculadora, o valor aproximado do π deu esse aqui. E aqui a gente está propondo de discutir essa aproximação por 3. Então essa aqui é pior do que dizer essa aqui é igual a 2. Um pouco pior. Vamos ver se as propriedades na circunferência elas continuam valendo com esse valor. Então vou pegar aqui a definição do π, comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Eu vou pensar aqui na metade da circunferência, então vamos pensar esse comprimento sendo 2 vezes a metade da circunferência e o diâmetro eu vou escrever 2 vezes o raio da circunferência. Simplificando aqui, π então é meia circunferência dividido pelo raio. Passando para o outro lado, o R multiplicando, posso passar o π dividindo.
Agora eu vou começar a colocar, no lugar do π eu vou colocar sempre 3 aqui, que é o que a gente quer estudar. O que acontece se eu colocar o 3 no lugar do π? Então aqui é meia circunferência dividida em 3 pedaços iguais. Estou dizendo que é igual ao raio. Aqui está a meia circunferência, eu coloquei o raio 1 aqui para facilitar as contas. Vamos dividir isso aqui em 3. Vai ser meio no olho aqui também, mas esperando que fique razoável. Ok, dividi o comprimento da semicircunferência em 3 pedaços de mesmo comprimento. Como tem o mesmo comprimento nos 3, então esses 3 ângulos aqui também são os mesmos. E aqui, como é 180 graus, a meia volta, então é 180 dividido por 3, que é 60 graus. Aqui esses dois também são o raio da circunferência. Então, raio 1, vou colocar aqui 1 e 1. Vamos me concentrar desse lado aqui. Então aqui eu tenho, se eu fechar aqui, eu vou ter um triângulo isósceles. Porque aqui tem os dois iguais. O triângulo isósceles tem os dois ângulos aqui iguais. Para completar 180, então eu preciso 60 em cada um. Então esse triângulo é equilátero, porque tem os 3 ângulos iguais. Então aqui também é 1. Ora, mas se o comprimento da meia circunferência dividido por 3 tem que dar o raio, que nesse caso é 1, então o M aqui também tem que ser 3. Esse comprimento então é 3. E ele está dividido em 3 pedaços iguais. Então esse comprimento por cima da curva, ele tem que ser 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, para completar 3 na meia volta. Então, ó, primeira coisa estranha, aqui do reto é igual aí por cima da circunferência. Lembrando que aqui a gente está supondo que π é igual a 3, então é para dar tudo errado mesmo. Agora vamos para o GeoGebra para enxergar melhor essas coisas. Oh yeah! Muito bem, agora vamos ver aqui, eu destaquei o triângulo equilátero que eu tinha feito no quadro, coloquei aqui, a única coisa é que agora a circunferência está completa. Vocês lembram que meia circunferência tinha dividido em 3, então a circunferência completa seria dividida em 6. Então eu estou desenhando aqui um hexágono. E todos de lado 1 aqui, você pode ver na minha grade aqui, que a circunferência tem raio 1. Então, como esse triângulo é equilátero, o lado do hexágono tem comprimento 1 também. Para fazer algumas observações. A gente viu que esse comprimento indo reto é igual a esse comprimento vindo por cima da curva. Isso quando a gente supõe que π é igual a 3, isso não é verdade, tá? Cuidado. Mas aí o que aconteceu é que o hexágono e a circunferência, com essa suposição, eles ficaram indistinguíveis, né? Lembra aquela suposição que eu coloquei que entre 2 pontos, o menor caminho entre eles é único e é por cima da linha reta. Então, esse outro aqui que está dando o mesmo comprimento, ele deveria ser o mesmo caminho. Então, abstratamente aqui estamos indistinguível o caminho redondo e o caminho reto. Nope. Alguém pode falar, mas é só uma aproximação, não era para ser exato mesmo. Tudo bem, mas vamos ver quais são as consequências de admitir que essas coisas são iguais. Então, a primeira consequência é física. Então, vamos ver na prática aqui como é que é a diferença entre uma circunferência mais razoável, né? Claro que não é perfeita, mas é um objeto redondo, e um hexagonal, que é uma porca normal. Vamos jogar aqui para ver o que acontece. A porca, se eu quiser que ela fique parada, ela fica. Eu posso dar uma empurradinha, ela vai freando. Soltar as duas juntas. Colocar a porca segurando a outra.
Isso que a gente está falando em coisa em baixa velocidade. Imagine em alta velocidade a diferença que seria. Agora voltando aqui, como a gente supôs que essas duas figuras são indistinguíveis, então todas as propriedades das duas figuras deveriam ser indistinguíveis. Por exemplo, a área. Então a área das duas é indistinguível. Vamos ver o que seria isso. Eu fiz aqui, passando essa área vermelha para um quadrado de mesma área que essa circunferência aqui, e a azul também fiz. Ó, diferença que deu o tamanho delas. Deixa eu colocar a grade agora para ter noção do valor que a gente está falando. Então, esse vermelho é o que tem o valor certo do π, aqui o 3,14, etc. O azul seria a área do hexágono, que a gente está imaginando que é igual a circunferência. Agora, algumas áreas que estariam entre essas duas figuras, por exemplo, o dodecágono, que é um polígono com 12 lados iguais, que fica entre a circunferência e o hexágono, ela também seria indistinguível com as duas que a gente já fez. E aí a área do dodecágono é igual a 3. A gente não vai fazer essa conta agora, mas ela está aqui no programa. Aí eu fiz o quadrado de área 3 para comparar. Posso tentar aproximações como 3.1, que é o quadrado verde, já é bem melhor. Quase não dá para ver a diferença se eu usasse 3,14. Dá para ver que mudou de cor ali, mas não dá para enxergar a diferença de um para o outro. Agora, se fizer uma aproximação, né, dar um zoom aqui, vamos ver qual que é a diferença. Azul é do hexágono, do decágono, do 3,1. Agora aproximar mais. Já está começando a ver bem a diferença agora, mas os outros até já sumiram. Então, essa aproximação já é bem melhor do que as outras. Então, para muitos usos ela já é uma boa aproximação, não chega a estragar o conceito, né? Agora eu vou mexer um pouco na área com a fórmula. Depois de ter visto lá, vou mexer aqui. A área, vou colocar 3 no lugar do π e 1 no lugar do raio. A área é 3. Estou falando da área da circunferência, mas lembre lá que quando eu estava olhando no GeoGebra, esse 3 era a área do decágono. Mas a gente tinha conversado que a circunferência e o hexágono eram indistinguíveis. Então, isso aí tem que ser igual à área do hexágono. E a área do hexágono eu vou usar essa fórmula. Colocando ρ igual a 1. Só que isso aqui supostamente é igual a 3, porque é igual a de cima. Olha, se eu simplificar o 3 aqui, eu vou ficar com isso aqui igual a 1. Mas se isso aqui for igual a 1, eu estou supondo, né? Eu sei que é absurdo, mas se eu supor que isso aqui é igual a 1, então a área da circunferência de raio 1 tem que ser a seguinte, que é πr ao quadrado, né? Mas no lugar do π eu vou pôr o 3 de novo, e no lugar do 1 ao quadrado eu vou colocar aquele número ali. Ao quadrado. Que é... Errou! Não. E isso aqui supostamente é igual a 3, que é a área que a gente encontrou antes. Aqui eu também posso simplificar o 3. Sumiu! Então 3/4 igual a 1. Não! Eu posso repetir esse processo. Se o 3/4 é igual a 1, eu posso fazer de novo isso aqui. A área da circunferência de raio 1. Então, essa aqui é a fórmula.
Coloca o 3 no lugar do π, coloca... Raio 1, que é esse aqui. 1 é igual a isso, né? Fazer o quê? C3 vezes 9 sobre 16. Legal? Só que supostamente isso aqui é igual a 3, que é sempre a mesma área que a gente está falando. Então se eu simplificar o 3 aqui, eu tenho aqui esse número igual. Oh, não, mas eu posso fazer isso mais uma vez. Área da circunferência de raio 1. De novo, é πr quadrado. O π é 3. O r é 1, mas o 1 é igual a isso aqui. Então é... Isso aqui é o quadrado. 3 vezes 81 sobre 16 ao quadrado, que é... A few moments later. Que é 256. Mas isso supostamente é igual a 3, de novo. Aí simplificou 3 de novo. Então, 81 sobre 256, obviamente é igual a 1. Então veja, esse aqui já destruiu completamente qualquer significado. Oh my god! Porque 81 dividido por 256, na verdade, ele é 0,3164 e mais umas coisas. Então, em poucos passos eu já cheguei numa aproximação muito absurda aqui. O mundo está longe disso aqui, um erro grotesco. Se eu fizer mais algumas interações, isso aqui já vai se aproximar de 0. Então eu vou aproximar 1 igual a 0. E quando 1 igual a 0, as coisas começam a colapsar, o mundo inteiro colapsa, tudo vira uma coisa só. E aí a gente vai ter um novo Big Bang, etc. E...